Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Transistor de junção bipolar, série 2. Polarização de corrente contínua, parte C. Polarização, então, significa aplicar tensões CC ao transistor para que ele funcione de uma forma adequada. Lembrando, então, do ponto de operação do transistor, que é a entrada de corrente contínua que estabelece o ponto de funcionamento ou quiescente, né? Sabendo que eu tenho aqui, então, a área ativa do transistor, ou linear de operação, é nessa região aqui toda aqui que eu vou, então, estabelecer o funcionamento do nosso transistor para trabalhar como amplificador de tensão. O circuito de polarização de corrente contínua que a gente vai estudar vai ser o de divisor de tensão. Então, polarização por divisão de tensão, a gente tem um circuito onde tem um divisor de tensão na entrada da base, composto pelos resistores R1 e R2, por isso ele chama de divisor de tensão. Tem um resistor de estabilização, o RE, um resistor RC para polarizar o VCE. No circuito por polarização por divisão de tensão, a gente vai então estabelecer o equivalente de Thevenin sobre aqueles resistores que vão fornecer a corrente da base. Então, para a gente estabelecer a nossa resistência de Thevenin, eu curto-circuito a fonte, então eu curto-circuitei a fonte aqui, e faço o equivalente dos dois resistores, ou seja, a resistência de Thevenin é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E para encontrar o valor da tensão de Thevenin, simplesmente eu utilizo o princípio de divisão de tensão, onde a tensão de Thevenin está sobre o resistor de R2, ou seja, R2 vezes o VCC dividido por R1 mais R2. Essa então é a tensão de Thevenin. Isso vai me fornecer um circuito equivalente a esse, onde eu tenho aqui a minha tensão de Thevenin e resistência de Thevenin alimentando, né, uma corrente de base IB. Daí, então, eu posso utilizar aquele mesmo circuito loop base emissor que a gente viu na videoaula passada, onde eu tenho, então, o resistor de estabilização de temperatura e aquela malha do lado da base e do emissor. Ou seja, usando LKT, eu tenho que VCC menos I de B vezes R menos VBE e menos I de RE é igual a zero, que é essa malha interna do lado base emissor. E sabendo-se que o IE é igual a beta mais 1 IB, eu posso então combinar essas duas expressões e chegar no meu valor final de IB, que é VCC menos VBE dividido por RB mais beta mais 1 RE. É a mesma análise anterior. Ou seja, o meu I de B, então, pode ser estabelecido aqui por E de Thevenin menos VBE
dividido por R de Thevenin mais beta mais 1 RE. Então, esse vai ser a minha forma de encontrar o I de B. O loop coletor-emissor, ele é o mesmo do que os anteriores, onde eu tenho aqui o resistor de estabilização de tensão. Ou seja, a malha desse lado, coletor-emissor aqui, ela é o IE vezes o RE, mais o VCE, mais o IC vezes o RC, e menos o VCC. Ou seja, tudo isso vai dar zero. Vai dar zero. Daí a gente consegue estabelecer o VCE, que é o VCC menos o IC multiplicado por R1, RC mais RE. Então eu tenho aqui o meu VCE, que é a tensão que eu tenho aqui entre o coletor e o emissor do meu transistor. Se eu pensar que aquela equivalência de Thevenin, encontrando o E de Thevenin e o R de Thevenin, é chamado de método exato, eu posso fazer por uma aproximação intuitiva também e resolver o circuito que vai chegar muito próximo do valor que eu quero. Nessa aproximação, então, eu vou imaginar que o meu transistor, ou seja, a parte do meu transistor onde eu tenho o VBE e mais o resistor do emissor, ele é eu enxergo ele como se fosse uma resistência muito grande. Então, essa parte do transistor aqui, onde eu tenho aqui o meu VBE e o R do emissor, tá? Ela é simplificada como se fosse somente uma resistência grande. Então, eu vou imaginar que isso aqui é uma resistência RI. Se eu pensar que essa resistência RI aqui, ela é muito maior que o R2, que é esse valor de R2 aqui, o que vai acontecer? A corrente que flui para cá não vai vir para cá, não viria para cá, seria muito pouca corrente, que é o que acontece na maioria das polarizações. Por quê? Porque o nosso I de base aqui é na ordem de microamperes. Ou seja, se eu polarizar isso aqui e estiver circulando uma corrente da ordem de miliamperes em I1, é muito provável que ela vai ser quase a mesma que está passando aqui em I2, porque a diferença de microamperes que eu preciso para cá não influencia no valor da corrente ou na diferença entre a corrente I1 e I2. Então eu vou imaginar que a corrente de base aqui, ela é muito menor do que a corrente I1 e I2. Isso vai me fornecer uma aproximação onde o V, que seria esse meu V de base aqui, o VB, ele vai ser simplesmente, então, a queda de tensão, ou o mesmo V que eu tenho sobre o resistor R2. Por quê? Porque essa corrente que vem para cá é muito pequena, na ordem de microamperes. Ou seja, usando o princípio de divisão de tensão, eu tenho R2 vezes VCC, dividido por R1 mais R2, e eu aproximo, então, o valor de V de B como o valor da tensão sobre o resistor R2. Essa aproximação faz com que eu não precise calcular a tensão de Thevenin nem o resistor de Thevenin. Né? Já posso utilizá-la direto para poder estabelecer o valor do meu I de Q, quiescente, e VCE, quiescentes. Então, nessa análise aproximada, eu vou sempre imaginar que o meu I de base é muito menor do que o I1, que está passando aqui, e que o I1 é aproximadamente igual ao I2. Esse I de base aqui, então, na ordem de microampere.
Imaginando então que aqui existe uma resistência muito grande a resistência aqui. Era uma resistência muito grande, que se refere a essa parte do meu transistor. Daí, o meu V de B, como eu calculei lá, a gente consegue calcular o V de B como se fosse a tensão sobre o resistor R2, e pelo princípio de divisão de tensão, R2 vezes VCC dividido por R1 mais R2. Daí, se a corrente de base, que está passando aqui, que é muito pequena, olha, microamperes, multiplicado por esse resistor que eu tenho aqui, que é o meu resistor RI, ou a resistência fictícia, imaginada que é essa, toda a resistência aqui, dessa parte do transistor e do meu resistor do emissor, é igual ao próprio IE vezes RE, que vai ser igual à minha corrente de base multiplicado por beta mais 1 RE. Portanto, eu consigo estabelecer que o meu RI vai ser igual a beta mais 1 RE, ou seja, aproximando beta RE. Então, esse beta RE, se eu pegar o meu valor de beta aqui do transistor, multiplicar por valor de RE aqui, eu vou ter que ter um valor muito maior do que o valor que eu tenho de R2 aqui. Mas qual maior que é esse daí? A gente considera que pelo menos 10 vezes maior. Então, vou pensar em que o meu beta RE tem que ser maior ou igual a 10 vezes o valor dessa resistência, para eu dizer que essa resistência é muito maior do que essa. Então, essa é a condição que a gente vai utilizar para definir quando utilizar o método aproximado. Vendo os níveis de saturação do transistor, a gente tem que, quando eu tenho o I de saturação, o máximo I, o VC é igual a zero. Daí, eu consigo então estabelecer minha reta de carga utilizando o ponto onde o meu VC é igual a zero e onde o meu I de C é igual a zero. Ou seja, aqui no corte e aqui na saturação. Então eu tenho que o meu VCE é igual ao VCC e o meu IC é igual a VCC sobre RC mais RE, que é esse ponto da reta. Estabeleci os pontos da reta, tenho minha corrente de base, então eu encontro o meu valor quiescente, ponto quiescente, onde eu posso estabelecer então o meu VCE quiescente e o meu IC quiescente. Exercício 1. Determine a tensão VCC e a corrente IC de polarização para a configuração do divisor de tensão abaixo, utilizando a forma exata e aproximada. Então eu tenho aqui minha configuração e a primeira coisa que eu vou fazer, trabalhando na forma exata, vai ser então encontrar a resistência de Thevenin. Ora, a resistência de Thevenin vai ser simplesmente a resistência equivalente do lado do divisor de tensão, ou seja, 39K em paralelo com 3.9K. Isso vai me fornecer um valor de 3.55K ohms. Preciso encontrar então também o meu equivalente da tensão de Thevenin, que é a tensão sobre o resistor que está aterrado desse divisor, ou seja, o resistor de 3.9K. Esse resistor de 3.9K multiplicado por 22, que é a tensão de alimentação, dividido pela soma dos dois resistores, vai me fornecer aqui uma tensão de 2 volts. A partir daí, consigo estabelecer a minha corrente de base, que vai ser a corrente que vai alimentar a base do meu transistor.
ela está aqui, a corrente de base. Ela vai ser a tensão de Thevenin menos VBE, dividido pela resistência de Thevenin, mais 1 mais beta vezes RE, que vai me fornecer uma corrente de 6,05 microamperes. Com essa corrente em mãos, eu consigo calcular o I de C, que simplesmente é beta vezes a corrente de base. Ou seja, vai me fornecer uma tensão de 0,85 miliamperes. E estabeleço, então, pelas quedas de tensões que eu tenho nesse resistor de coletor e nesse resistor de emissor, qual que é a minha tensão VCE, que foi de 12,22 volts. Ou seja, tenho aqui a minha corrente quiescente e o meu VCE quiescente de funcionamento do meu transistor nessa configuração. Vou verificar então se é possível fazer a aproximação. Como que eu faço? Eu testo se o meu beta RE, ou beta multiplicado pelo resistor de emissor, é maior que 10 vezes o valor da resistência da base que está conectada na parte aterrada, ou seja, R2. Olhando aqui, eu tenho então que 210K é maior que 39K, então perfeito. Eu consigo fazer a aproximação e ter os valores de forma satisfatória para trabalhar com esse transistor. A aproximação é válida. Então, o meu VB é a própria tensão que eu tenho nesse resistor. Então, utilizando o princípio de divisão de tensão, eu consigo estabelecer, né, um valor de 2 volts aqui, que é o meu VB. Sabendo que aqui eu tenho no VB a queda de tensão de 0,7 volts, eu estabeleço que o meu V de E vale 1,3. E consigo, então, através dessa tensão aqui sobre esse resistor, estabelecer o I de C. Então, o I de C deu 0,87. Com o I de C, eu posso calcular as quedas de tensões que eu tenho nesse resistor e nesse resistor. E encontrar o meu valor de VCE, que aqui deu 12 volts. Então, analisando, quando foi possível fazer a aproximação, os valores da resolução desse exercício na forma exata e aproximada ficaram muito perto um do outro. Então, nessa tabela dá para a gente verificar aqui. Eu tenho aqui, na exata, a corrente quiescente de 0,85 e o VCE quiescente de 12,2 e na aproximada 0,87 para 12. Então chegou bem perto aqui dos dois aí. Então esses valores estão próximos. Ou seja, a minha aproximação foi bem sucedida. Exercício 2. Determine a tensão VCE e a corrente C para a polarização de corrente contínua na configuração divisor de tensão, utilizando a forma exata e aproximada, é a mesma coisa que o exercício anterior. Então, a primeira coisa que a gente faz para tratar da forma exata é encontrar o R de TH. O valor encontrado, então, foi 17,35. Encontrar o E de TH, o E de Thevenin, que deu 3,81. E aí, na forma exata, eu consigo estabelecer meu I de B, que deu 39,6 microamperes. E, a partir daí, utilizando o beta, eu consigo encontrar o valor de I de C quiescente. Então, já está aqui o valor de C quiescente. E o valor de VC quiescente vai ser, então, a soma das quedas de tensões desse lado do coletor. O valor de VCE, então, quiescente, foi de 4,54 volts. Para determinada forma aproximada, vou verificar se é possível. Então, eu peguei
o beta, multipliquei por RE, então o valor de 50 multiplicado por 1.2K, e verifiquei que não é maior do que 10 vezes o valor de R2, ou seja, 22K vezes 10, ou seja, 220. Então a aproximação não é possível, ou seja, ela não vai fornecer para a gente valores satisfatórios. Para ver como que ficaria com a aproximação, vamos lá. Calculei o V de B, que era a tensão sobre esse resistor. Então aqui é o V de B. V de B. Deu 3,81. Tenho a queda de tensão de 0,7. 0,7 volts aqui. Encontro meu V de E. V de E é 3,11. E a partir do V de E, pela lei de Ohm, encontro o índice aquiescente, que deu um valor de 2,59 mA. E encontro o meu VC aquiescente pela queda de tensão nessa malha, ou pela lei de Kirchhoff das tensões para essa malha do coletor emissor, que vai me fornecer um valor de 0,39 volts. Então, se eu pegar aqui os dois valores, ver a parte exata, essa parte exata aqui, contra a aproximada, dá para verificar que são valores completamente incompatíveis com o que a gente tem. Então, esses valores aqui não vão funcionar, não dá para fazer essa aproximação. Estão descartados. Está descartado fazer essa aproximação para esse tipo de circuito. Ok? Lembrando das considerações, então, que essas configurações que a gente estabeleceu para o transistor NPN servem também para qualquer transistor PNP, só vai mudar a direção das correntes, e existem outros vários tipos de polarizações para esse tipo de circuito de divisão de tensão e também para circuitos que têm o emissor comum, a base comum e o coletor comum. Até a próxima, pessoal!